Graça e paz, igreja. Este é o momento que nós estamos fazendo a abertura do nosso culto semanal. Momento de inspiração, momento de revelação daquilo que Deus tem dado a nós pela sua palavra. Assim nos diz o texto bíblico no Salmo 121, que nós tem sido o salmo da nossa caminhada durante a semana. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, nem não dormitará aquele que te guarda. É certo que nem dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aleluia. Esse é o salmo maravilhoso, um salmo realmente da presença, do cuidado de Deus em nossas vidas. É o Deus presente, é o Deus vivo que nos abençoe e nos guarde. Adoremos ao Senhor para que o nome dele seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, te damos graça pelo dom da vida, te louvamos por mais esse tempo, esse dia que tu acrescentaste na nossa vida, por essa semana, Senhor, de paz, com os desafios, ó Deus, continue, Senhor, nos dando livramento, para que possamos ter sempre certo, ó Deus, do teu socorro bem presente. Nós te louvamos, te exaltamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Depois deste caminhar que nós temos de adoração ao nosso Deus, nós olhamos para dentro de nós, olhamos para o interior da nossa caminhada e observamos alguns obstáculos, algumas dificuldades. Isso faz parte da natureza pecaminosa que nós carregamos diariamente. Nós temos nossas iras, nossas brigas, nossas raivas, e isso nos traz algumas revoltas. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com essas atitudes que podem realmente atrapalhar a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia nos adverte a confessarmos ao Senhor para pedir perdão a Ele na caminhada. Nós temos lá no Salmo de número 30. Eu gosto muito desse Salmo também porque ele fala de algumas coisas muito importantes na nossa caminhada que temos com o Senhor, que é o nosso pedido de desculpa, nosso pedido de perdão por aquilo que nós fazemos erradamente, e o Espírito Santo também mexe a nossa mente, diz: volte atrás, arrependa-se para que você siga o seu caminho. No Salmo 30, no versículo de número 5, porque não passa de um só momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro da angústia, do sofrimento, do pecado que faz separação entre nós e Deus. Esse choro precisa ser confessado. Então nós confessamos, Senhor, lamentando, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Vamos orar. Jesus querido, nós te damos graça pelo dom da vida, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelos erros cometidos, ó Deus, pelos pecados, ó Deus, que muitas vezes faz separação entre nós e Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-se perdão, esse milagre do perdão, para que possamos ter a cura interior, Senhor, e viver em paz, porque é essa paz que nos garante, Senhor Deus, a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A alegria vem pela manhã. Esta é a nossa palavra de esperança, que nós temos lá nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 21, que diz que o Senhor restaure em nós a esperança. Quero trazer a memória que me pode trazer esperança. A minha esperança está no Senhor. Nossa esperança está em Deus, em caminhar com o Senhor. A nossa alegria, ela é restaurada com a esperança no Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo culto. Fique na paz. Não deixe aqui de clicar no like para que possamos ter mais pessoas assistindo. E você também pode convidar mais pessoas para poder assistir o nosso culto. Deixa aí realmente o seu comentário, muito importante, seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Grande abraço, fique com Deus.
Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, de vida, paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, convido vocês a acompanharem comigo a leitura que se encontra em Filipenses capítulo 3, de 12 a 14. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo está fazendo um alerta sobre a questão dos falsos mestres. E para isso, ele fala um pouquinho dele, ele conta um pouquinho dele, e ele cita algumas coisas do passado dele. E ele diz, aqui no versículo 5, que ele tinha sido circuncidado no 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que ele era hebreus de hebreus, e quanto à lei ele era fariseu. Então ele mostra aqui algumas coisas dele, que poderiam ser consideradas como boas para aqueles falsos mestres. E no versículo 6, ele fala uma coisa assim um tanto negativa. Olha o que ele diz. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, ele diz que ele era perseguidor da igreja que naquele momento ele estava servindo a Deus. E depois, então, é que ele vai aqui, eu quero destacar os versículos 13 e 14, que ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O quê? A perfeição, que ele diz aqui no versículo 12. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo, assim como todos nós, ele tinha um passado. E aqui ele falou um pouquinho do passado dele, de algumas coisas que poderiam ser tidas como positivas e da questão dele ter sido, na ignorância dele, um perseguidor da igreja. Agora imagina que Paulo se lembrando de quantas pessoas ele levou para a morte, de quantas pessoas ele sofreu por causa da perseguição que ele imprimia à igreja. Imagina se Paulo fosse ficar pensando em tudo isso, se preocupando, deixando que o inimigo colocasse isso na cabeça dele. Paulo ia entrar em parafuso, provavelmente ele teria uma depressão profunda, e quem sabe ele iria para o vício, ele iria beber, ou ele poderia até praticar um suicídio, alguma coisa do tipo, se ele ficasse relembrando, se ele ficasse permitindo que o inimigo ficasse martirizando ele pelo passado dele. Mas Paulo, que era um homem conhecedor da palavra de Deus, então ele reage dessa maneira. Aqui quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a leitura que eu faço disso é o seguinte, Paulo está dizendo, olha, eu sei que eu fiz coisa errada, eu me arrependo do que eu fiz, porém, eu não posso voltar mais lá atrás e consertar, a máquina do tempo não existe. Todos nós gostaríamos de ter uma máquina do tempo, não é verdade? Para entrar nela e lá atrás e mudar as decisões erradas que nós tomamos, consertar as coisas erradas que nós fizemos, mas para nossa tristeza não existe máquina do tempo. Não existia para Paulo e não existe para nenhum de nós. Por isso Paulo então ele diz, olha, eu esqueço então dessas coisas que para trás ficaram e vou olhar para as que estão diante de mim. Ou seja, eu aceito a graça de Deus. E a graça de Deus, a maravilha do Evangelho é exatamente essa oportunidade que nós temos de fazer certo daqui para frente. Não dá para consertar o que passou, mas dá para fazer certo daqui para frente. Cada dia que Deus nos dá de vida é uma oportunidade de fazermos as coisas corretas.
Jesus lá, né, no caso lá daquele episódio da mulher pega em adultério, Jesus só fala duas coisas para ela, né? Onde estão os teus acusadores? E depois, vá e não peques mais. Deus não está preocupado com o que a gente fez, Ele está preocupado com o que a gente vai fazer a partir de hoje. E eu, assim como Paulo, assim como cada um de vocês, eu também tenho os meus fantasmas lá do passado. Mas eu resolvi, assim como Paulo, aceitar a graça de Deus. Aceitar essa oportunidade que Ele dá a cada dia. E exatamente isso é que eu quero trazer a cada um de vocês. Que de repente pode estar sofrendo com problema de relacionamento, com problemas do passado, com problemas no trabalho. É essa mensagem do reino de Deus que dá para fazer diferente daqui para frente. Pela graça de Deus, com a ajuda dele, a gente pode fazer diferente. E se você que está me ouvindo aí, assim como eu, você quiser aceitar essa graça de Deus, então ore comigo nesse momento, e vamos afirmar isso a Deus. Que nós aceitamos, assim como o apóstolo Paulo aceitou, e que nós queremos fazer tudo novo daqui para frente. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, que no nosso passado nem sempre nós tomamos as decisões corretas, nós fizemos as coisas certas, ó Pai, mas nós queremos aceitar a Tua graça de fazer diferente daqui para frente, de fazer tudo novo, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, confiados na Tua bondade, na Tua graça. Declaramos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e pedimos que daqui para frente o Senhor guie os nossos pensamentos e as nossas ações, Senhor, para que o nosso viver a partir de hoje possa ser conforme a Tua vontade. Em nome por amor do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja com todos nós.